Do Schiller com a gente. E aí, Schiller, como é que você tá? Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Agostinho? Tudo Prazer bem. falar com vocês, hein? Um dia tranquilo aí no sábado, né? Mas pra campanha não tá muito tranquilo não, viu? Não, né? Imagino. A noite de sexta já não foi tranquila com a divulgação dessa pesquisa, né, Sheila? Exatamente. Olha, tem muita pesquisa essa semana que saiu, né? Eu gosto de fazer sempre a análise do agregado de pesquisas, né? Porque cada pesquisa tem uma metodologia e tal, a gente já conversou muito sobre isso aqui na rádio, enfim. Você tem basicamente duas grandes metodologias, uma divisão. Você tem as pesquisas que fazem presencialmente, como é o caso da Datafolha, então tem mais de 5 mil entrevistados em todo o Brasil, tem a amostragem, né? Então já quando faz a amostragem, já pega um pouquinho de diferença. Só para dar um exemplo para o nosso ouvinte, se você coloca lá na amostragem 50% de eleitores até 2 salários mínimos, você tem um resultado. Se você botar 48%, ou 52%, ou 47%, você já muda. Como essa é uma eleição muito estratificada, por exemplo, nessa eleição particularmente, a gente tem uma vantagem muito grande do Lula no eleitor até 2 salários mínimos. Tá? Você tem uma vantagem muito forte do Bolsonaro no eleitor a partir de 5 salários mínimos, especialmente 10, que já é um público bem diminuto do eleitorado, né? Então, quer dizer, se você uma alteração de 1, 2, 3 pontos para cima ou para baixo nessas faixas na amostragem, eu gosto muito de entrar no dado técnico da pesquisa exatamente para ver a forma como cada instituto faz a amostragem, isso vai dando uma diferença, né? A outra maneira de fazer a pesquisa é pelo telefone. Então você faz pelo telefone e boa parte dos institutos hoje fazem com robô. Então ela é totalmente impessoal. Não é? É o caso do Datapoder, por exemplo. O Datapoder faz totalmente telemática, né? Uma entrevista que não tem contato pessoal. Muita gente diz, quer dizer, aí tem as teses, né? A tese sempre não é a verdade, são opiniões, são visões, mas que a pesquisa, quando ela é feita por telefone, sem contato pessoal, o eleitor tem menos constrangimento, então ele diz realmente o que ele pensa, não tem o tal do hidden vote, né? Que é o voto escondido, quer dizer, que aparece muito em pesquisa, apareceu na eleição americana muito, tem muitos estudos sobre isso na eleição brasileira de 2018, que geralmente você tem um candidato que ele é mais anti-sistema, digamos assim, anti-mainstream, no caso aqui é o Bolsonaro, quer dizer, é curioso, porque ele pese seja o presidente da República, ele acaba tendo um pouco essa hostilidade, digamos assim, do chamado mainstream, então tem algum percentual ali que não revela o voto quando é presencial a entrevista. Então isso é curioso, se você vai para as pesquisas, bloco de pesquisas que faz por telefone, o resultado é um. Você vai para o bloco de pesquisa que faz presencial, o resultado é diferente. Então, numa o Lula tem um pouco mais de vantagem, no outro o Bolsonaro ele reduz a vantagem, né? Então tem de tudo. Nós temos, por exemplo, ontem saiu a pesquisa Datafolha com 11 pontos de diferença, a Datapoder no dia anterior com 6 pontos de diferença. Saiu a pesquisa Futura, do Instituto Futura, o Bolsonaro 6 pontos na frente. Né? Então, quer dizer, saiu pesquisa da FSB, 9% de Ô, diferença Schiller, mesmo. você não acha que tem muita pesquisa não, hein? Tem muita pesquisa. E Olha, eu diferentes, tô né? dando esse Não, quadro aqui, nada parece uma contra, sopa. nada contra, né? A gente não quer tolher nada. A informação, aliás, eu não sou daqueles que acham que tem que acabar. Há uma tese, né, de que tantos dias antes da eleição, talvez fosse o caso de não ter pesquisa, porque elas poderiam induzir e tal. Enfim, eu não sou adepto disso. Mas eu tô achando que esse ano tá brotando pesquisa pra todo lado, Schiller. Boa, eu fiz essa sopa de letrinha toda aqui para exatamente dar esse gancho aqui. Tu fez a observação, acho que adequada. Quer dizer, na verdade, não tem, é um mercado isso, Agostinho e Ana. Isso é um mercado. Quer dizer, então, por quê? Porque os bancos contratam boa parte das pesquisas, contratado pela XP, pelo Modal Mais, pelo BTG Pactual, quer dizer, então os bancos contratam, tem as pesquisas que se publicam, tem a pesquisa que não publica, que são feitas pelas instituições, pelos partidos, para acompanhar o tracking, né? Eu acompanho alguns trackings aí, que são aquelas pesquisas que geralmente são feitas com 1.000 questionários, 1.000 mostragens que tem uma margem de erro maior, né? Eu diria não tem como bloquear isso, tem que acreditar no eleitor, o eleitor é maduro, nós estamos indo para a 9ª eleição presidencial, as pessoas já estão vacinadas, né? Vamos usar aí, estão vacinadas, elas sabem
ela já começa a identificar, tem pesquisa que é um pouco fora da curva, tem pesquisa... Por exemplo, pegar Datafolha é sempre um ponto fora da curva pró-Lula. Futura é um ponto fora da curva pró-Bolsonaro, não é? E aí vai, quer dizer, quem que vai dizer qual é que está certa, qual é que está Então, errada? você sabe, Né? Chile, Seria até uma falta de ética aqui. não, óbvio, não, ninguém aqui está levantando dúvida, nada, não, nada disso. Mas de fato chama atenção, é ter olhos para ver, né? Você sabe que você já deve ter acompanhado 1 milhão. Eu acompanhei algumas pesquisas, né? E tem umas coisas interessantes, bem interessantes mesmo. Tem algumas que você pega um grupo reduzido, pequeno mesmo, sei lá, 20 pessoas, até menos que isso, e aí você tem a distribuição, pega não sei quantas mulheres, numa sala fechada e tal, e a gente fica olhando no vidro, né? Que você não é identificado do outro lado, e aí você vai vendo a pessoa acompanhando o horário eleitoral gratuito. Então foi pro ar o horário eleitoral gratuito, aqueles caras selecionados estão assistindo, e você vê a reação que eles têm logo depois. É legal, assim, como acontecimento, né, Chile, é bem legal, mas assim, eu vou te falar uma coisa, não é que é manipulado, não é, mas você percebe que dependendo de quem tá contratando, dá uma ajeitadinha ali, sabe, uma coxambradinha ali, não sei o quê, arredonda para cima e para baixo, eu não sei, quem paga a pesquisa gosta de ter uma pesquisa que seja favorável, né, Chile? Depende, né? Por exemplo, se a pesquisa é para o público amplo, né, para ser divulgada, e tem um jornal que tem uma clara inclinação, obviamente a gente tem que pesar isso, né? Então, você tem hoje a imprensa, não a Band, tá? Mas muitos veículos de imprensa acabam tendo posicionamento político, pelo menos majoritário, né? Nunca é unânime, assim, mas acabam tendo uma inclinação política muito clara. Então, você tem um instituto de pesquisa vinculado a um veículo de comunicação que tem uma clara preferência política, então é um dado a ser considerado, né? Agora, se você tem uma pesquisa, por exemplo, vinculada a uma instituição, o mercado, como eu gosto de dizer, o mercado tende a ser, ele gosta de precisão, né? Porque o mercado ele vende, não adianta vender ilusão. Por exemplo, imagina um banco, né? Eu não consigo entender um banco, por exemplo, fazer uma manipulação de pesquisa, pode até fazer, né? Porque o banco precisa de credibilidade, você não investe seu dinheiro num banco por ideologia, você investe para ter retorno, né? Então, assim, teoricamente, um banco que fica apostando numa pesquisa que erra o tempo inteiro passa uma péssima imagem para o seu potencial cliente, né? Então, seria um interesse de mercado você ter precisão. O que, cá entre nós, se todas as pesquisas dessem o mesmo resultado, né, Ana Agostinho, teria algum problema também. Verdade, isso é bem verdade. É impossível isso acontecer. Óbvio que tem metodologias diferentes, né? Eu, assim, até das coisas que eu tenho analisado, pesquisas presenciais tendem a dar uma inclinação, e pesquisas remotas, né, pesquisas feitas por telefone, mais impessoais, tendem a dar, tem uma diferença de 5, 6 pontos que é muita coisa, né? É bastante coisa. A tendência, agora todas têm mostrado digamos assim, uma aproximação, uma diminuição da diferença, né? Sempre eu digo sempre, mais lenta do que o governo gostaria e mais rápida do que a oposição gostaria, né? Então sempre quer dizer, hoje, pelo ritmo da Datafolha, por exemplo, a gente teria aí, se esse ritmo que vem acontecendo no Datafolha especificamente continuasse, a gente teria uma redução de até 4% no dia da eleição, no primeiro turno, tá? Então a gente teria uma eleição aí 7% Datafolha. Pode não acontecer, pode na reta final mudar o ritmo. O Bolsonaro teve uma exposição grande em função do 7 de setembro, então essa pesquisa pegou exatamente depois dessa exposição muito grande, né? Mas tem o efeito da economia, né? Eu tenho analisado, tem muitas pesquisas que fazem análise do clima econômico, né? E a pesquisa CNT, por exemplo, a Confederação Nacional de Transportes, ela pega muito isso. Então, todas as expectativas das pessoas em relação ao cenário econômico vêm melhorando para os próximos 6 meses. Quando você pergunta qual é a sua expectativa, renda, emprego, inflação, é óbvio, né? Está melhorando, a inflação está caindo, tem deflação no Brasil, né? Então é evidente que a expectativa das pessoas vai melhorando. Você tem uma criação de emprego muito robusta, há uma ideia de um crescimento, uma expectativa perto de 3%. Então, assim, isso tende a favorecer, pura teoria, né? Pura teoria, tende a favorecer o Bolsonaro, né? Então é uma aproximação, se explica um pouco por aí. Agora, Lula vem mostrando muita resiliência. Por exemplo,
uma das expectativas do governo, que ia ter uma grande mudança de voto nessa camada de 0 a 2 salários mínimos, que é 50% do eleitorado, não se configurou muito claramente. Teve uma pesquisa que pegou isso, foi a Poder Data. A Poder Data deu 14 pontos de redução, aliás, o Bolsonaro subindo 14 pontos nesse eleitorado, né? Aliás, diminuindo a sua rejeição nesse eleitorado, para ter uma ideia do detalhe, né? Então ele tem uma rejeição alta nisso, caiu 14% a rejeição. Não se refletiu ainda direto na relação dele Lula-Bolsonaro. Mas a tendência é que, de alguma maneira, isso é o que está explicando, na verdade, essa aproximação entre os dois. Sabe? Agora, Só que ela está muito mais lenta do que, evidentemente, a base do governo gostaria. Né? Exatamente. Agora, o que você aposta que pode acontecer nessa reta final, Schiller? A gente está há pouco mais de 20 dias, né, do primeiro turno. Em termos de campanha, né, havia uma expectativa até, o que a gente tem de informação de bastidores, é de que havia uma expectativa dentro da campanha do ex-presidente Lula de que Bolsonaro escorregasse nos discursos antidemocráticos nesse 7 de setembro e que agora pode haver uma guinada na campanha, nessa reta final, para tentar chegar aos indecisos. Você aposta nisso também, Schiller? Qual que é a expectativa que você tem em relação a essas próximas semanas? Olha, eu tenho, assim, eu vou lá. Primeiro, assim, um certo receio de uma radicalização, né? Eu acho que nós vimos essa semana, quer dizer, um tipo de radicalização extremamente, na minha visão, negativa para a campanha. E aí eu acho que tem um pouquinho da educação do eleitor, de prevenir isso, quer dizer, da liderança. Eu acho irresponsável a liderança política fazer o que foi feito. Né? Quer dizer, o Lula, vamos lá, os dois lados, não vamos limpar a barra de ninguém aqui. O Lula dizer que todo mundo que foi na passeata é da Ku Klux Klan, por favor, né? Só tinha branco, não tinha negros, que não tinha trabalhador, mas isso não tinha pobre, quer dizer, é muito agressivo isso, é muito ofensivo isso, né? O Bolsonaro dizer que tem que, limpar essa gente da terra, extirpar, né? Extirpar, quer dizer, então, vamos lá. Fora o imbrochável, né, que já pode ter pesado muito negativamente com as mulheres. Aí já entra numa linha de péssimo gosto também, né? Mas eu sempre tomo certo cuidado para não dar meu gosto. Por meu gosto é péssimo gosto isso aí. Mas, vamos lá, tem quem gosta desse tipo de piada. Não é o meu caso aqui, acho que não é o caso de vocês também. Mas, assim, até aí faz uma brincadeira de mau gosto. Agora, quando você desumaniza o adversário, ou tem até na teoria política, tem o Carl Schmitt, né, o grande teórico alemão, ele fala do amigo-inimigo. A democracia não é de amigo e inimigo, a democracia é só de adversários. Eu me lembro da grande campanha do Obama com McCain lá nos Estados Unidos, em 2008, onde, claramente, os dois diziam isso o tempo inteiro. Diziam assim, olha, a campanha não é pessoal, não tem nada contra o McCain, nada contra o Obama, nós temos diferenças políticas, diferentes visões sobre os Estados Unidos, e é isso que está em questão. Quer dizer, aquela maturidade, na época teve o McCain e o Obama, hoje não tem no Brasil. Quer dizer, um quer eliminar o outro não é humano, daí se usa as expressões de animais, é uma desumanização recíproca aí, que eu acho muito ruim. Então, estou dizendo isso, no sábado aqui, não devia dizer coisas assim duras e desagradáveis, mas acho que é a real da campanha. Eu acho que o meu medo, se tu me perguntar, Ana, é esse. Quer dizer, nós temos 3 semanas, é uma escalada de radicalização. Porque existe uma coisa em teoria política, é a espiral do ódio, espiral da violência. Quando você, na cúpula, estimula esse tipo de discurso, lá na base, você pode provocar violência. Né? Porque você dá um sinal para o eleitorado de radicalização. Né? Então isso não é bom. Né? O meu único medo é esse. O resto, o debate, quer dizer, a campanha, o marketing, etc., é na natureza. O Brasil tem uma grande democracia. Eu nunca tive nenhum medo no sentido de que vai ter um problema com a democracia brasileira. O Brasil tem instituições, tem todos os problemas do mundo que a gente analisa todo dia na rádio. Né? Mas o Brasil tem instituições fortes. Tem uma justiça eleitoral que está no comando, tem um Congresso que funciona, tem uma estrutura de poder que garante, digamos assim, os procedimentos democráticos. O que pode acontecer se um ganhar e um outro não cumprimentar, não fazer aquela ligação, eventualmente não querer passar a faixa se o Bolsonaro perder, não sei, quer dizer, fazer um tipo de drama, assim. Isso pode acontecer, mas acho que não passa muito disso, não. Estamos falando com o Fernando Schiller, que é nosso comentarista aqui, cientista político, que colabora com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Ô Schiller, você acha que tem espaço para voto útil nesse primeiro turno, não?
Olha, interessante, né? O que aconteceu? A Simone Tebet, ela está tendo um resultado positivo dentro digamos assim, do projeto, da pretensão da campanha. Cresceu mais um ponto nessa pesquisa do Datafolha. Obviamente, a chance de disputar realmente uma vaga lá no segundo turno é muito remota, né? Muito remota, mas ela veio apresentando um crescimento, veio apresentando consistência, né? Ela foi muito bem no debate da Band, foi avaliada como bem no debate da Band, né? Tem uma campanha relativamente bem estruturada, um tempo bom de televisão e tal, né? Tem muitos apoios de quem está desgostoso aí com a polarização, mas é muito difícil, quer dizer, eu acho que sim, eu acho que tem um voto útil, vê que o Ciro não consegue subir, quer dizer, ele até cai, né? Por quê? Porque o eleitorado, quando o eleitorado vê a eleição migrando para o equilíbrio, né? Difícil hoje dizer que ela vai se resolver no primeiro turno, que pese esse discurso por parte, especialmente da campanha do Lula. Acho muito difícil que isso aconteça aí pelo ritmo das pesquisas, né? Mas tem apelo, a polarização se retroalimenta, né? Eu tenho dito isso, porque o cara mais à esquerda, né? O eleitor mais à esquerda, que queria uma opção diferente do Lula, eventualmente Ciro Gomes, ou a própria Simone Tebet, né? Ele pensa assim, puxa, mas lá do outro lado está o Bolsonaro chegando, está no retrovisor, eu vou votar no Lula mesmo. E o cara mais à direita, que também diz, pô, eu quero uma opção mais diferente, quero Luiz Felipe Dávila, por exemplo, tem muito eleitor do Partido Novo, né? O Partido Novo fez 4, 5, quer dizer, o Partido Novo chegou a ter um destaque em termos de uma votação nesse plano que a Simone Tebet tem, né? Mas ele diz, olha, do outro lado tem o Lula, eu vou no Bolsonaro mesmo, pelo menos tem o Paulo Guedes lá e tal. Então tem isso à esquerda e à direita, nos dois polos aí, né? Então eu acho que sim, eu acho que, em que pese, eu acho que Simone Tebet vem fazendo uma boa figura, acho que dentro do que a coligação pretendeu, né? Ela vem se colocando como uma candidata que saiu daquela zona ali do 1, 2%, então ela se coloca na campanha, ela disputa a eleição, né? Mas eu acho que o voto útil vai pesar. Esse é o grande problema do Ciro, né? Nunca conseguiu furar a polarização. Furar uma polarização é difícil, viu? Nós tivemos, vamos lembrar, 6 eleições seguidas, PSDB e PT. Ninguém conseguia furar aquela polarização. A Marina Silva chegou perto de furar, mas não conseguiu, né? Agora, quem realmente explodiu a polarização foi o Bolsonaro, só criou outra polarização. Agora, para furar essa, acho que é bem complicado. Agora, havia uma expectativa até de que o presidente oscilasse de maneira positiva, né, nessas pesquisas de intenção de voto, Schiller, como efeito dos benefícios, né, que estão sendo pagos, necessários, é importante a gente falar, benefícios que vieram para ajudar pessoas que de fato precisavam dessa grana nesse momento que a gente está aqui atravessando, de inflação muito alta, de custo de vida muito exagerado, muito alto, infelizmente, mas havia uma expectativa de um impacto positivo que ainda está se refletindo nas pesquisas. Você acha que a gente já chegou a esse limite ou a gente pode ter repercussão ainda disso e uma subida nas pesquisas até bem próximo da eleição, Schiller? Olha, esse é um dos grandes fenômenos dessa campanha. Até agora isso não ficou claro. Não ficou claro, que as pesquisas não mostram que o Bolsonaro cresça no eleitorado de até 2 salários mínimos, né, que é o eleitorado que é mais atingido pelo Auxílio Brasil, né. Aí tem algumas explicações, né? O governo sonhava, tem um gráfico ótimo que o governo acho que deve colar na parede do Palácio Planalto, não sei aonde, que é exatamente 2020, quando foi pago lá o auxílio emergencial, R$600 também, demorou 2 meses e meio para 3 meses, a desaprovação do Bolsonaro desabou e a aprovação subiu lá em cima. Foi um X, assim, um X no gráfico, tá? Só que isso demorou 3 meses. Demorou 3 meses, né? Então, isso não tem sim, não é uma matemática. Demorou 6 meses lá, vai demorar 6 meses aqui, 3 meses aqui. Não tem 3 meses também de campanha, né? Então, vamos lá. Mas até agora não apareceu. Uma das razões é a seguinte, porque o auxílio emergencial era 68 milhões de pessoas beneficiadas. Agora nós estamos falando de 20. Então é um terço só, né? É um eleitorado que já ganhava o Bolsa Família, historicamente vinculado à imagem do Lula, não do Bolsonaro. O governo nunca trabalhou esse marketing, né? Vocês conhecem comunicação melhor do que eu. Mas o governo nunca associou a sua imagem à transferência de renda. Até no início do governo, o governo tinha uma certa, eu diria assim, uma certa displicência nesse assunto, não dava muita bola para esse negócio. Quer dizer, o Auxílio Brasil foi aprovado
no final do terceiro ano do governo. Se o governo Bolsonaro tivesse feito essa mudança para o Auxílio Brasil no início do governo, né, ele teria trabalhado no marketing, ter trabalhado vinculado como o PT fez. O PT fez isso durante, 15 anos, né, exaustivamente vinculando isso. Então, durante todo o seu período. Então, eu diria assim, tem um recall, tem uma imagem muito consolidada nesse público que associa a transferência de renda ao Lula, mais do que o Bolsonaro. E o Lula vem dizendo, vou manter os R$600, todo mundo vai manter, né? Agora o Bolsonaro até acenou para 800, o Ciro acenou para 1.000, tem um leilão aí, né? Então, o eleitorado é inteligente, que ele percebe que politicamente não vai ter condições, na minha interpretação, de nenhum dos eleitos em janeiro reduzir esse valor. Vai ter que achar espaço no orçamento, vai ter que ter um milagre aí. Cortar na carne os políticos nunca gostam, né? Cortar privilégios, cortar os super salários, etc. Estou esperando, a gente cobra muito aqui na Band, as tais reformas, né, para viabilizar isso dentro do teto de gás. Tanto é que esse R$200 aqui dos R$600 foi feito fora do teto. Aliás, o Auxílio Brasil todo é feito fora do teto, né? Isso é ruim para o país, porque você tem que ter transferência de renda, mas manter o equilíbrio fiscal, porque senão você compensa isso na alta da inflação, no desequilíbrio macroeconômico, dificulta o crescimento e assim por diante. Mas vamos lá, os políticos estão prometendo manter isso, tanto Lula como Bolsonaro, tanto o próprio Ciro Gomes, né? Mas não refletiu até agora. A expectativa do governo é que isso devagarinho vai afetando, né? Tem 23 dias ainda para o primeiro turno, teoricamente, mais 4 semanas para o segundo turno, vamos ver o que vai acontecer. Né? É isso. Ô Schiller, para a gente terminar, te agradecendo muito aí pela participação, sem querer passar a carroça na frente dos bois aqui, até porque, né, esses dias que faltam ainda pode acontecer muita coisa. Mas se seguir dessa toada aí, quer dizer, vai ficar entre Lula e Bolsonaro, um deles vai ser eleito ou reeleito no caso do presidente e tal. A Simone Tebet, como você falou, acho que vai sair maior, né? Até porque ela levou no peito essa candidatura dela, né? Acho que ela vai sair grande. Dá para cravar que o grande derrotado dessa eleição vai ser o Ciro Gomes, hein, Schiller? Acho que o Ciro Gomes, vamos lá, vai continuar, né, isso, quer dizer, 8, 7, 9, quem sabe, né, ele sai dessa campanha, acho que vai ter que fazer uma longa reflexão pessoal, né, quer dizer, a 4ª campanha presidencial, quer dizer, ele tem uma boa figura, ele vai bem nos debates, ele apresenta um programa, você pode gostar ou não gostar do Ciro, ele tem aquele estilo, muitas vezes, né, um estilo meio grosseiro, né, muitas vezes até na Band a gente recebeu aí, em situações até um pouco constrangedoras, mas vamos lá, é um político que tem expressão, que tem uma visão de Brasil, mas não consegue furar essa polarização, talvez por esse estilo dele, né? Esse estilo, quer dizer, que acaba ganhando muitos adeptos, políticos que têm essa personalidade forte, né? Esse estilo muito marcado, eles têm o amor e o ódio, tá? Então tem muita gente que apoia, mas tem muita gente que não gosta, então é difícil. O Ciro também é um partido relativamente pequeno, o PDT hoje é um partido pequeno, né? Então ele não consegue uma coalizão. Ele é contemporâneo do Lula, não é à toa a brabeza dele com o Lula, né? Porque ele é um líder de esquerda, né, num país que tem um super líder de esquerda. O Lula é um grande líder de esquerda histórico no Brasil, né? Independente também de gostar ou não gostar, aqui eu tento ser o mais imparcial possível nisso. A verdade é que ele é um líder histórico da esquerda brasileira, né? Aliás, é difícil surgir outro líder de esquerda, vocês percebam isso, né? Um pouco o efeito Brizola, que eu chamo, né? Quer dizer, então você tem um grande líder, que é sempre o grande líder, é difícil surgirem novos nomes, né? E é um caso, acho que indiretamente, do Ciro. Então, a minha impressão é que ele vai repensar, talvez ele tente uma 5ª campanha. O Lula foi candidato 3 vezes até emplacar, né? Então, ele pode dizer, olha, quem sabe eu faço 4 e tento emplacar depois. Vai ter que fazer essa reflexão, mas eu digo, neste momento, olha, quebrar essa polarização eu acho muito difícil. Legal, Schiller. Valeu, hein? Daqui a pouco sai mais pesquisa, depois sai outra, a gente vai ter papo até as eleições, tá bom? Obrigada, viu, por falar com a gente aqui nesse sábado de manhã. Mana, Agostinho, bom trabalho para vocês, assunto não falta, grande abraço, tá? Valeu. Valeu, até mais. Assunto não falta.